Olá, muito bom dia. Que alegria a gente estar aqui com vocês hoje no nosso Café com Transformação. Eu confesso que eu estava com saudade desses momentos. É o nosso bate-papo matinal com vocês aqui do LinkedIn. E hoje, gente, a gente tem um tema da nossa live que é Chat GPT. Diz aí, como ser pais nos dias de hoje? O papel das empresas para estimular a paternidade presente e futuros mais prósperos. A gente vai conversar sobre como as organizações podem e devem estimular a paternidade presente, afetiva e responsável. E a gente também vai entender que esse é um caminho que não beneficia apenas os homens e as suas famílias, mas fortalece a equidade de gênero, impulsiona o engajamento dos times e constrói culturas organizacionais mais justas e mais humanas. E antes da gente chamar os nossos convidados incríveis, eu vou pedir para a Sabrina para a gente passar o nosso vídeo de apresentação. Bom dia, gente! Maternidade nas empresas. E existimos para combater as desigualdades de gênero, reconhecendo a maternidade como impulso de pessoas e dos negócios. Mas o que exatamente isso significa? A maternidade nas empresas é uma consultoria que fortalece a equidade de gênero pela valorização da parentalidade. Nosso objetivo é aumentar a representatividade feminina no mercado de trabalho, principalmente em cargos de liderança. Fazemos isso através da criação de ações que apoiam as mães dentro das organizações e inserem os homens na pauta do cuidado. Ressignificamos a parentalidade na carreira, de obstáculo para impulso. Porque o desenvolvimento de múltiplas inteligências por parte de pais e mães também resulta em melhores profissionais. Atuamos no letramento das lideranças, capacitando as pessoas e empresas para acolherem mães, pais e figuras parentais, aumentando a percepção de bem-estar. Tudo isso aumenta o engajamento e produtividade das equipes, favorece a inovação e gera resultados de negócio acima da média. E em tempos de ESG, criar um ambiente mais humano e acolhedor para figuras parentais e suas diversas intersecções é uma forma inteligente de se destacar e transformar as comunidades interna e externa. Afinal, é preciso causar impacto para além das portas do escritório. O que a gente faz é novo, sabemos disso, mas já impactamos milhares de pessoas. E quem trabalhou com a gente sabe que mergulhamos de corpo e alma nos projetos. Com uma escuta atenta, abordagens inovadoras, leveza e uma boa dose de criatividade. Estamos aqui para ajudar a sua empresa a cuidar das pessoas. O novo mundo é mais humano e juntas e juntos podemos gerar impacto positivo para esta e as futuras gerações. Vem transformar com a gente! Muito bom! Então, vamos começar a gente se apresentando. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Catoni, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, eu sou mestra em parentalidade e é uma alegria estar aqui com vocês. Vou fazer minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos castanhos claros acima da linha dos ombros, eu estou usando um óculos com uma armação rosa, eu tenho olhos castanhos claros, sou uma pessoa que gosta muito de sorrir. Eu estou falando aqui da Grande Porto Alegre, no escritório da minha casa. Ao meu fundo tem um papel de parede cor creme, com algumas rajadas assim também, em tons pastéis. Tem uma releitura da Frida Kahlo do meu lado esquerdo. E que alegria estar aqui com vocês. Eu convido vocês para tomarem o seu café. Eu não sei como é que vocês estão com café, com chazinho. Aqui está frio hoje. Então, olha, bom dia, que a gente possa passar aí bons momentos juntos. E agora eu queria mostrar para vocês que a gente tem aqui convidados incríveis. Estamos com Humberto Baltar. Ele é escritor, palestrante, consultor de equidade, pai do Apolo de 6 anos. E a gente também está com o Vinícius Leães, diretor global de engenharia da Whirlpool,
pai do Eduardo, de 18 anos. E agora eu queria chamar vocês para que vocês pudessem se apresentar fazendo a audiodescrição. E eu queria saber de todo mundo, o que não pode faltar no café da manhã de vocês? Su, puxa essa fila para gente. Claro, gente. Também estou muito feliz, Lu. Tava com uma saudade desses momentos aqui na nossa manhã de Café com Transformação. Que bom termos o Vini e o Humberto para esse papo tão bacana, né? Sobre o momento atual que a gente vive, inteligência artificial, parentalidade das empresas. O que não pode faltar no meu café da manhã é o próprio café com leite vegetal. Eu acabo tomando sempre com leite vegetal, mas também eu gosto muito de aproveitar esse momento do café da manhã para ler algum conteúdo, me inspirar. Então, meu café vem sempre com uma mensagem, alguma coisa que eu me abasteço. Mas antes de falar um pouquinho, a audiodescrição, né, Lu? Eu estou sabendo que eu fiz um pouquinho na ordem inversa. Mas, então, quem não me conhece, sou a Suzana Zaman, junto com a Lu. Então, fundamos a consultoria há cerca de 8 anos. A minha formação é engenharia de produção, mas atuo há mais de 20 anos em gestão de pessoas, transformação organizacional. Sou mãe da Laura e do Nabil, e eu estou falando também do meu escritório. Sou uma mulher de pele morena, uma mistura de italiano com iraniano. Então, a minha cor da pele vem dessa mistura. Eu tenho cabelo escuro, preto, mais longo do que a altura dos ombros, até tá bem longuinho, um pouco cacheado, assim, com volume. Uso um óculos com armação preta. Estou no meu escritório, ao meu fundo tem uma estante cheia de livros, e que é isso, uma das coisas que eu amo, conteúdo e aprender. E estar aqui com vocês para aprender essa manhã também vai ser muito, muito rico. Então, agradeço de novo terem aceitado o convite, e eu vou convidar o Humberto para se apresentar. Então, o Humberto se apresenta e depois fala do café. Acho que a ordem dá essa dica, né? Começa se apresentando e me conta o que tu gosta, o que não pode faltar no teu café da manhã. Maravilha, muito bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nessa manhã. Uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, promovendo uma pauta tão importante que é a parentalidade. Bom, eu sou um homem preto com cabelo black, barba e bigode. Hoje eu estou usando uma blusa social. Por baixo tem uma camisa branca. Atrás de mim tem uma parede bege, tom meio creme também. E o que não pode faltar no meu café da manhã é água, porque eu tenho uma grande dificuldade de beber água. Esses 3 litros que o médico recomenda pra gente, né? Para mim é um desafio assim enorme. Então eu já começo me obrigando a tomar 1 litro quando eu acordo para tentar cumprir essa meta aí dos 3 litros diários. Então esse é o meu início de café da manhã. E na sequência tem que ter aquele cafezinho para despertar, né? Porque ninguém é de ferro. Já estou aqui com a minha canequinha para poder ficar ligado aqui nesse papo que a gente vai tocar. Tamo junto. Que legal, adorei essa dica da água, viu? Maravilhoso, muito bom. E mas agora... o desafio do Humberto é 3, é muito. 3 litros. Meu Deus, maravilhoso. Maravilha. E Vini, você, conta pra gente. Te apresenta e conta pra gente. Bom dia a todos, muito feliz, entusiasmado de estar nesse momento com vocês. Para mim é uma coisa nova também, falar um pouco né, do que eu faço e do que a gente faz na nossa empresa aqui também, fora do ambiente da empresa. Então, isso daí é uma coisa muito importante para mim, muito significativa. Na audiodescrição, eu sou um homem branco, barbudo, barba meio grisalha, né, mais do que eu gostaria, mas já está grisalha. Cabelo um pouco topetudo aqui. Estou usando uma camisa cinza, super alinhado com o Humberto, né, gente? Camiseta branca por baixo também, né? Então, bem legal. Eu estou no escritório da minha empresa, eu tenho alguns quadros no fundo, né, das localidades que a gente tem escritório também. Está chovendo, começou a fazer um pouco de barulho aqui também pela chuva. No meu café não pode faltar o café passado na hora, né? Então eu acho que gosto mais do cheiro do que do sabor, mas é uma coisa que me relembra algumas coisas, né? É um momento importante de ter com a família também, e também com os colegas. Então, ao longo da semana, o café eu tenho muito próximo com o bate-papo com o pessoal aqui da empresa, e no fim de semana tem que estar com a galera, né, com a família, para a gente trocar uma ideia já logo cedo. Maravilha, Vini, muito bacana, que legal estar aqui com vocês. E queria falar, quem está aí assistindo, fiquem à vontade de comentar, de fazer sua pergunta, a gente também quer a participação de vocês. Então, eu vou começar esse papo, vou falar com o Humberto. Humberto, quando você recebeu a notícia de que você ia ser pai, dada pela Tainá, sua esposa, que eu já estou sabendo, num café delicioso do Rio de Janeiro, você ficou muito, muito feliz.
Mas eu sei que essa felicidade ela veio também acompanhada de alguns medos. Medo de não ser um bom pai, de não saber empoderar racialmente o Apolo e o medo de não ser amoroso com ele. Por que veio esse medo, Humberto? Olha, esse medo veio porque na nossa cultura, para ser lido e reconhecido socialmente como homem, a gente tem que ter aqueles 3 P's, né? Que é o protetor, provedor e procriador, ou seja, aquele homem que está sempre trazendo coisas para os filhos, né? É a roupa, é a boa educação, é o presente, mas não se fala muito sobre a dimensão afetiva, dar o carinho, dar a atenção, dar o diálogo. E a paternidade que o meu pai exerceu foi nesse modelo, né? De comprar coisas, dar coisas, mas não ter esse vínculo afetivo. E como eu não tive isso do meu pai, eu ficava realmente numa dúvida sincera de, caramba, será que eu vou conseguir dar isso para o meu filho, já que eu não tive? E a mesma questão com relação à dimensão racial. A gente não falava sobre ancestralidade, cultura africana, valorização de quem nós somos. Então, eu não tinha repertório na época da descoberta da paternidade para levar isso para o meu filho. Então, a insegurança bateu com muita força nesse momento, né? Tem que admitir. Muito bom, muito legal você falar sobre isso, né? E assim, eu acho que esse é um dos papéis que a gente tá aqui juntos, né? A gente desconstruir certas crenças, né? E que bom que a gente tem várias pessoas aliadas aqui com a gente. Então, é um momento muito bacana. E que bacana, olha, a Claudineia, bom dia, Claudineia. Bom dia, Alessandra. Olha, parabéns pelo evento. Que bacana, Alessandra. Obrigada. Que bom ter você aqui com a gente. Ô, Vini, e agora eu queria puxar para você, a Whirlpool é uma das nossas primeiras clientes. Eu lembro, não consigo esquecer, da nossa primeira reunião, acho que foi em 2018, se não me engano, e que a gente ficou muito impressionada com o seu envolvimento nas questões da equidade de gênero. E aí eu queria saber, assim, o que te motivou a engajar nessa pauta da equidade e como é que você acredita que essa abordagem pode transformar o mundo corporativo? Especialmente pensando aí sob a ótica dos líderes homens. Lu, assim, até antes de mais nada, eu fiz a pergunta para o ChatGPT, né, como ser pai nos dias de hoje, né, e eu fiquei um pouco assustado com a resposta, né, eu fiquei pensando, pô, será que eu ia ter, né, porque meu filho tem 18 anos, né, e naquela época tinha coisas que a gente não pensava, então a gente não sabia o que não sabia, né, era uma coisa muito estranha, porque as empresas não traziam essa pauta, né, então não tinha parecia que não existia problema. Por quê? Porque era uma empresa, as empresas em geral, principalmente no ramo da engenharia, era muito masculina, então só tinha homem conversando com homem, então aí já começou o primeiro problema, não tinha a questão de ter uma diversidade dentro do ambiente com mais mulheres. E a meu primeiro contato, a minha primeira motivação foi mais pessoal, porque eu estou casado, estou com a Luciane há 30 anos, né, fazendo as contas aqui, eu acho que é isso. A gente se conheceu na faculdade de engenharia, ela é engenheira também, então ela passou por muito, né, perrengue aí até chegar onde chegou, muita luta, e aí a gente começa a ver, pô, mas isso aí não é possível, eu tive uma criação similar, tenho a mesma oportunidade na mesma faculdade, a gente sai para o mesmo mercado de trabalho, e ela tem um monte de viés, um monte de problema que eu não tenho, né, questionamento, piadinha, perde promoção por causa de... E aí eu comecei a me sensibilizar um pouco e ver que eu também não ajudava muito, né? Assim, eu não pensava nisso, né? Até esse momento eu não tinha consciência de que eu também era parte dessa questão, né? Porque parecia, é assim. E aí no momento que a gente se incomoda em casa e começa a ver que para ela evoluir no trabalho, né? Eu também tenho que fazer a minha parte, né? E eu quero fazer a minha parte porque eu quero estar perto do meu filho. Então fica uma troca que é legal. E aí dentro da empresa, né, primeiro começou a trabalhar com equidade, com mais de gênero, trazer mais mulheres para trabalhar na carreira, e aí começamos nos demos conta, cara, se não tiver uma mudança no outro lado, não vai adiantar, não adianta querer que a mulher trabalhe no mesmo ritmo e entregue a mesma coisa, com a mesma performance dos homens, se ainda ela tem que ter uma dupla jornada em casa, né, e não que o cara tá só lá, tô de boa, não, tem que mudar, né, então tem algumas coisas que a gente tinha que trazer para essa discussão, né. Então, a segunda motivação foi mais profissional, né? Porque para ter um melhor desempenho aqui dentro, ter uma equipe melhor, mais balanceada, a gente tinha que fazer essa mudança na base, porque senão não ia adiantar cobrar o resultado lá no fim, sem ter essa mudança de mentalidade, né? E aí começou com essa conversa, né? Depois aí eu acho que eu converso um pouco, até comento sobre como que vocês entraram nessa história e por quê, né?
Pode Maravilhoso. comentar agora. Gente, não é todo dia que a gente tem as pessoas falando assim da gente, né? Vamos aproveitar. Não, é um negócio legal, porque assim, ó, eu acho que é um negócio de ter uma fagulha, né, uma chama interna que as pessoas, os líderes têm, de querer fazer algo diferente. Então, né, eu queria fazer isso diferente, mas não tinha ideia como. Né? Assim, como que eu vou fazer? Eu quero fazer, e aí eu tentei fazer. Eu tentei falar com o pessoal, né, mostrar, fazer algumas pesquisas, e as pessoas colaboraram, né, e com os comitês que a gente tem, isso há muito tempo atrás, 10 anos mais. E aí o que acontece é que as pessoas não compram, né? Tipo assim, não, mas pô, tu é um homem branco, tem tudo nas mãos, ele já é gestor, né? Para ti é fácil, né? Falar, agora nós que temos que fazer. Então, assim, cara, realmente não é uma coisa que eu tenha, não é o meu lugar, assim, de estar falando esse tipo de coisa, eu tenho que trazer alguém que tenha essa competência também, né? Porque é uma coisa importante de se fazer, uma coisa que é importante de se trazer o que está acontecendo fora da empresa, né? E eu acho que, então, eu acho que eu até resumi, né? O primeiro ponto que a gente tem é o awareness, é saber que tem um problema, né? Pô, depois de saber que tem um problema, é aprender. Porque não dá para resolver inventando as coisas da cabeça. Tem que aprender, tem que estudar, tem que trazer pessoas que consigam compartilhar algum conhecimento melhor. Terceiro ponto, assim, que eu vejo é ouvir. Então, tem que ouvir as pessoas. Qual é o problema real que está acontecendo naquele ambiente? Por isso que cada caso é um caso. A gente está aqui dentro de um grupo de engenharia, né? As pessoas têm uma formação, todos pensam diferente, pensam igual em algumas coisas e diferente em outras. Então, é tailor-made, né? Aquele negócio de ser à medida, né? Cada um tem que fazer. E aí a gente buscando esse aprendizado, vindo as pessoas, e aí a questão do feedback, conversar, né? Aprendi algumas coisas como a questão da vulnerabilidade, né? A gente tem que se mostrar vulnerável, não adianta dizer, eu sou o gestor, pessoal, eu estou trazendo o pessoal para fazer uma palestra sobre esse negócio aqui, beleza, depois a gente volta. Não funciona, né? Então, isso aí foram algumas coisas que eu aprendi, eu acho que trazendo, né, vocês também dentro do nosso ambiente foi super importante, né, para fazer para alavancar esse conhecimento e essa troca, né? Que o pessoal, eu acho que gostou bastante, tanto que vocês voltaram várias vezes, né? Que legal, muito bom. É sempre muito bom estar com vocês, né? E você trouxe, né, esse negócio do contexto. A gente vive num contexto de mundo hoje bem complexo, desafiador, né? E para falar sobre esse contexto, a gente vai trazer alguns dados. E esses dados são dados tristes. Olha só, gente, uma pesquisa, né? A pesquisa da Papo de Homem junto com a Zuma Inc., foi apoiada pelo Pacto Global da ONU Brasil. Ela trouxe que 5 em cada 10 meninos não tem certeza se são amados pelos pais. Olha só, gente, a metade dos meninos homens, tá? Crianças meninos, elas não têm certeza do amor do pai, esses meninos. E 6 em cada 10 afirmam ter poucas referências positivas de masculinidades com quem convivem no cotidiano. Então, olha só, são dados muito tristes. E aí, a gente soma esse dado pensando que a gente está vivendo numa era de inteligência artificial, de hiperconectividade, interação mediada por tela. E em meio a tanta velocidade de tecnologia, gente, é muito fácil a gente se desconectar do que é mais essencial, que é a presença, o afeto e o vínculo humano. Então, Humberto, eu queria saber de você, como é que a gente educa os nossos meninos e meninas nesse contexto desafiador de tecnologia? E eu sei que você e a gente, né, nós estamos juntos aí, principalmente para celebrar o mês dos pais nas empresas, e a gente defende muito que a gente precisa resgatar essa paternidade analógica. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, trazendo estratégias. Como é que a gente faz para fortalecer os vínculos familiares nessa era digital? E ele vai dar um spoiler da nossa palestra, mas eu queria que você trouxesse esse papo aí para a gente conversar. Olha, muito sério, né, o que você traz, né? É como a Roberta falou aqui nos comentários, né? Triste e preocupante, né, esses dados. E aí, quando eu descobri essa questão da paternidade chegando para mim e vi que eu não tinha repertório sobre cuidado para paternar o meu próprio filho, eu percebi que esse problema era muito mais sério do que eu imaginava. Não era uma questão individual, né? Não era uma questão local, era uma questão global, estrutural, ela está na sociedade. E a única forma da gente conseguir transcender isso é fazer exatamente o que o Vinícius brilhantemente trouxe aqui para a gente, né?
é a vulnerabilidade consciente, é você entender que você não dá conta, você percebe isso e você buscar ajuda. E foi exatamente o que eu fiz. E hoje eu percebo que foi a melhor coisa que eu pude ter feito, porque quando eu me abri para me vulnerabilizar e procurar outros pais para falar sobre paternidade, a gente acabou descobrindo em nós mesmos a potência que a gente tinha em reconhecer que a gente não tinha repertório para isso. Então, a gente se conectou a outras pessoas, nos conectamos a outros pais e fomos buscar ajuda em nós mesmos e também em organizações que já existiam, como, por exemplo, a Rede Nacional da Primeira Infância, né, que traz muitos dados também sobre isso. A própria ONU Mulheres, que foi trazido aqui, né, a gente entender o que acontece que leva nós homens a não nos envolvermos nesse cuidado. E a partir daí, a gente foi desenvolvendo tecnologias próprias, né? Tecnologias sociais, tecnologias culturais. E essa é a dica para responder, né? A gente está falando tanto de tecnologia, chat GPT, internet, tela, mas será que tecnologia é só isso? Ou existem outros tipos de tecnologia? Então, eu queria trazer 4 tipos de tecnologia que ajudam demais nesse processo, que são as tecnologias sociais, tecnologias ancestrais, tecnologias genéticas que a gente tem também e tecnologias culturais. Então, por exemplo, um exemplo de tecnologia cultural é a mesa. A mesa da nossa casa é uma tecnologia cultural. A gente senta junto na refeição, é um momento de troca. Então, uma dica simples que pode ajudar muito é sem telas na mesa, né? Sem aparelhos ali na mesa. Vamos trocar, vamos olhar no olho, vamos saber como estamos de verdade. Então, isso pode resgatar esse vínculo. Um outro ponto também, olhando para uma tecnologia ancestral, é essa coisa de honrar os mais velhos, o respeito aos mais velhos, que é algo que vem se perdendo muito hoje. Muitas vezes, pessoas mais velhas são encaradas como aquelas que não sabem de nada, e aí são colocadas ali em segundo plano. Mas quando a gente dá ouvidos, por exemplo, aos avós, aqueles que são mais velhos, a gente entende que o vínculo é fundamental. Tem vários dados aí, científicos inclusive, que mostram que crianças e jovens que têm vínculo com seus avós se desenvolvem muito mais nas áreas sociomotora, na área afetiva, na área da própria expressão. Então, são estratégias simples que fazem com que a gente transcenda esses desafios que a tecnologia do celular, da tela, traz para a gente, de nos afastar tanto, né? Então, é muito importante a gente trazer de volta esse vínculo que a analogia traz para a gente, né? Essa coisa da desconexão do eletrônico, porém, conexão do humano, né? A gente fala tanto nas soft skills, né, que são essas habilidades de liderança, competências, etc., mas essas hard skills, né, de botar a mão na massa, do toque, do abraço, são fundamentais. E como última tecnologia social, queria falar sobre o abraço africano, que é um abraço que ele precisa durar pelo menos 2 minutos para você sentir o coração da outra pessoa, o calor do corpo dela, se conectar verdadeiramente. Porque os estudos mostram que no Ocidente, em média, um abraço não dura nem sequer 3 segundos, ou seja, a gente não se conecta de verdade. São dicas simples, mas que fazem uma grande diferença. Nossa, perfeito. Humberto, então, peraí, recapitula aí. Tecnologia cultural, tecnologia ancestral, a cultural é a mesa, a ancestral, a tecnologia social, que você deu o exemplo do abraço. Qual que foi a outra? A tecnologia ancestral, que você valoriza aqueles mais velhos, né? A tecnologia cultural é a mesa, e a tecnologia social, esse vínculo, né, do abraço. Mas tem um quarto. Ah, sim. Ancestral, social, cultural. E tem também uma outra tecnologia que é eu falei... Ih, agora eu também perdi. Eu falei social. É a genética. Genética. Ah, não cheguei na genética. Gente, genética é cereja do bolo, porque a genética ela vai encarar um ponto muito sério hoje nas famílias, nas empresas, na sociedade em geral, que é o ponto do capacitismo. A gente fala muito do TDAH, do autismo como problemas, mas a gente olha na ancestralidade africana essas neurodivergências como tecnologias genéticas. Por quê? Porque elas trazem grandes potências que a gente não enxerga na nossa cultura, porque a gente está acostumado a colocar uma etiqueta nessas características de transtorno, né? O TEA, transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno do déficit de atenção
hiperatividade. Será que é só um transtorno mesmo ou existem potencialidades ali? E por que a gente chama de tecnologia? Porque uma das potências, né, das habilidades que o próprio TEA traz para a gente, né, o autismo, é o que a gente chama de dissociação, que é você se desconectar. Todo mundo olha para isso como um defeito, mas é possível desenvolver a dissociação consciente. Você conscientemente decide não se conectar a todos esses estímulos que estão chegando. E isso hoje é uma habilidade fundamental numa sociedade do hiperconsumo, da hiperconectividade, a gente aprender a navegar em tantos estímulos de maneira consciente e intencional, decidindo focar na família, no cuidado, no vínculo e se desconectar da notificação, do celular, todas essas gadgets, né, que a gente tem aí grudados na gente. E o TDAH também tem uma grande potencialidade, que é a inventividade, esse turbilhão de ideias que chega, que muitas famílias são levadas, inclusive, a medicar suas crianças para reduzirem esse fluxo, né? Na verdade, isso é uma sabotagem, porque esse fluxo de ideias é fundamental para a gente descobrir, através da criatividade, formas de conexão, formas de vínculo, formas de recriar o cuidado. Então, essa medicalização da vida é um problema muito sério que a gente aborda pouco, mas tem tudo a ver com essa pauta aqui de hoje, que é a parentalidade, e a parentalidade também nas empresas. Para fechar, queria trazer um dado incrível que Maternidade nas Empresas produz para a gente, junto com Aldeias do Cuidado, que mostra que quando os gestores são pais, 87% dos colaboradores têm a percepção de que a parentalidade é valorizada naquela empresa. Mas quando esses gestores não são pais, esse número cai para 53%. Ou seja, é muito importante a gente enxergar como que a parentalidade tem uma centralidade no meio corporativo e que eles não são, de maneira alguma, incompatíveis. A gente precisa falar sobre isso. Maravilha, Humberto, muito obrigada. E no contexto das empresas, né, gente, as relações interpessoais continuam sendo um dos maiores determinantes de bem-estar, engajamento e desempenho. E as interações mediadas por telas também têm impacto nas relações de trabalho, né? A gente percebe que cada vez mais a gente precisa cuidar das relações do trabalho para a saúde mental das pessoas do time. Porque quando a gente se relaciona bem com os nossos colegas, isso vai impactar no nosso trabalho, né? Obviamente. E falando em saúde mental, entrou em vigor a atualização da norma, né, NR1, que coloca luz sobre esse tema, mas muita gente ainda não está sabendo muito bem sobre isso, não sabe o que fazer. E aí, Su, explica para a gente essa norma e como a NR1 se relaciona com a parentalidade no mundo corporativo? Ótimo ponto, né, Lu? Acho que é bem importante. A gente está ouvindo falar de NR1. NR1 é uma norma regulamentadora da segurança do trabalho. Ela sempre foi existente, ela sempre foi uma preocupação na relação de trabalho de ter um ambiente de trabalho que seja positivo ao trabalhador. E por muitos anos essa norma olhou para os aspectos físicos e químicos dos ambientes de trabalho para que evitar esse afastamento, evitar doenças do trabalho. Mas mais recentemente, por um comportamento da OMS de ter regulamentado a saúde mental do trabalhador como um fator de afastamento, houve um aumento significativo nesses afastamentos nos últimos anos, que fez com que as relações de trabalho tivessem que olhar para um outro aspecto do adoecimento do trabalhador, que vai muito além da questão física e química dos ambientes de trabalho. Então, passa a vigorar a partir desse ano, agora em maio, vigora a NR1, considerando os riscos psicossociais. O que são isso? São os riscos que são determinados pelas questões como alta carga de trabalho, pressão excessiva, situações de desequilíbrio entre demandas pessoais e do trabalho. Essas são questões que passam a ser olhadas também pelo Ministério do Trabalho nas relações nos ambientes corporativos, porque a gente percebe um grande adoecimento dos trabalhadores que vai além das questões físicos e químicos. Então, essa é a mudança. Como é que isso se conecta com parentalidade? Excelente a pergunta, e acho que é bem importante para quem está nos ouvindo, é porque, gente, quando a gente dá uma lupa para esse cenário do recorde nada positivo que a gente teve em 2024, que chegou a ter quase 500 mil afastamentos no Brasil por
por questões de saúde mental, quando a gente olha, dá uma lupa nesse perfil, o que aconteceu, quem são essas pessoas, a gente repara um dado nada surpreendente para nós que trabalhamos com o tema da parentalidade, que 61% dessa população são mulheres na idade de 41 anos. O dado não é direto se essas mulheres são mães ou não, mas fato é que normalmente é bem provável que dentre essa amostra, 61% das pessoas afastadas, grande parte são mulheres mães. E isso faz todo sentido, porque, na verdade, eu acho que foi até o Vini que trouxe, né, a situação da Luciane. A gente sabe, pela PNAD, de que mulheres no Brasil desempenham quase que o dobro de horas dedicadas à tarefa do cuidado, quase 10 horas a mais semanalmente para o trabalho de cuidado, o que é, na verdade, um terceiro turno. Então, é uma sobrecarga exaustiva dentro do ambiente de trabalho, que a gente vive um momento, né, de produtividade, somado à questão da sobrecarga do cuidado, e mais um fator que pouco se fala, mas eu acho muito importante, é que a gente está numa live sobre parentalidade, é a romantização da maternidade, que muito sobrecarrega, principalmente nós mulheres, com a culpa materna, com a culpa de ser uma figura parental que trabalha, com várias situações de que é ser essa romantização que faz que muitas vezes esse adoecimento ele exacerbe. Então, assim, como que a NR1 se conecta com a parentalidade? Se conecta para a gente olhar. Quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente tem que falar de ambientes e também encontrar espaços no nosso ambiente corporativo que favorecem esse equilíbrio entre demandas pessoais e profissionais. Porque todos nós somos seres integrais, né, Lu? A gente costuma falar muito que não existe a Suzana o profissional e a Suzana mãe. Não, a gente é um ser integral e a gente poder estar exercendo isso na melhor das condições do trabalho é um tema das empresas. As empresas precisam olhar para isso para ter os seus melhores colaboradores mais engajados. Lu, quer complementar? E eu achei super legal, Su, e diminuir a sobrecarga de mulheres, isso significa incluir homens na pauta do cuidado, né? Então, estamos aqui falando sobre isso, que tem tudo a ver com a NR1. Excelente, Su, obrigada. E a gente tem percebido, né, nas empresas, a gente sabe que a experiência do acolhimento da parentalidade está muito ligada às lideranças diretas. Então, por exemplo, se eu tenho uma liderança que é mais empática em parentalidade, a minha experiência relacionada ao acolhimento vai ser bem melhor do que aquela pessoa que tem uma liderança que não se conecta muito com a pauta. Então, eu queria ouvir do Vini. Vini, pensando nisso, né, dessa influência direta no acolhimento da parentalidade em relação às lideranças, como é que a gente incentiva as lideranças para que essas pessoas sejam modelos realmente a serem seguidos? E mais do que isso, né? Falando em paternidade, cuidado e tudo que a gente está conversando até agora, como que a gente incentiva os líderes homens nesse sentido? É uma pergunta que eu podia levar uma meia hora, assim, só falando, assim, porque tem, né, aí a gente começa a buscar os porquês e tal. Eu queria até dar um passinho atrás, comentar um ponto que vocês abordaram agora. No momento que a gente vira pai, né, tem uma transformação. Eu acho que esse é um ponto importante, me ajudou muito a perceber algumas coisas, né, e aí até perceber toda essa carga de trabalho, né, essa parte do reconhecimento da carga mental que tem dentro de uma mãe, de um trabalho invisível que ela faz, foi uma coisa que é mais reveladora. Mas isso daí tem um ponto também, que eu fui favorecido por ter uma companheira sensacional e excelente, né, que é a Luciane. Ela, por que eu acho que ela me ajudou a me transformar também, aí o papel da mulher, né? Porque ela tinha muito claro o que ela queria da vida como uma profissional, o que ela queria fazer também na criação do filho, tinha uma pressão também da sociedade, da própria família, para ser uma mãe padrão, né? Também tem isso, também tem que cuidar do filho de um jeito específico, e ela cuidava do filho de um jeito alternativo, que é o que dá, né? É o jeito que a gente conseguia fazer pela rede de apoio que a gente tinha, morando numa cidade diferente, era só nós dois, então a gente tinha que se dividir. Entendendo isso e levando para a tua pergunta, eu acho que um pouco mostrar essa vulnerabilidade, liderar pelo exemplo. Então, a gente, dentro da empresa, a gente tem que mostrar que também passa por esse tipo de dificuldade, né, por esse tipo de desafio. O desafio ele pode ser dobrado quando não se tem uma rede de apoio, né, pode ser triplicado.
a companheira, no caso, também tem os sonhos e a carreira para seguir, então, até mesmo a gente tem que mostrar para o time, para as pessoas, que as prioridades vão mudando. Tem momentos que ela vai ter que me ajudar mais, eu vou precisar mais disso em casa. Tem momentos que ela está passando por alguma coisa no trabalho que eu vou ter que assumir mais coisa. Então, não é tipo aquela divisão, eu faço 50%, 50%. Se eu fizer 51%, já estou cobrando a pessoa que eu estou fazendo mais. Não é assim, isso não dá. É uma coisa que é muito flutuante, né? Às vezes os dois têm que estar dando 100% porque a situação exige, né? Então, e mostrar isso na empresa é importante porque a gente sabe que o próprio desempenho, performance do funcionário também altera por questões que estão acontecendo fora. No momento que ele tem abertura para tratar disso, falar, comentar isso, a gente vira uma rede de apoio também dentro da empresa. Então, acho que é um negócio importante mostrar isso, falar dessas questões. É importante manter a pauta ativa, né? Então, assim, às vezes parece, não, agora está tudo tranquilo, resolvido, não vamos falar mais. Não dá para ficar com aquela cara de, vamos fazer uma palestra, não é assim, é uma coisa ativa do dia a dia. Coisas pequenas do dia a dia eu acho que impactam mais, então o gestor sempre tem que estar preparado para estar embutindo esse tipo de discussão, mas não de uma maneira chata, assim, de estar forçando. É natural, né? Porque os problemas vêm, as pessoas comentam, estou passando por isso. Então, ter um pouco mais essa abordagem humana eu acho que é importante. Voltando um pouquinho do exemplo, é muito difícil hoje ter uma liderança, principalmente mais alta liderança, fazer coisas simples, como, por exemplo, tirar uma licença paternidade. O cara acha, não posso porque eu estou numa posição muito difícil, aí vai quebrar a empresa, assim. Não, pelo contrário, né? Recuperar as energias e se conectar com as questões pessoais ajuda a dar uma performance muito melhor. A gente sabe disso, a gente vê que o funcionário que quando está com aquele negócio, parece que ele está com o cérebro preso em outra coisa, né, que está com algum problema que ele não consegue compartilhar e tal, é ruim. Então, no momento que eu sou pai, nada mais justo do que eu ter esse momento específico. Né? Na Whirlpool a gente tem também uma paternidade um pouco mais estendida, né, de 20 dias, ajuda, mas ainda tem outras coisas, né, tipo, tem uma oportunidade de trabalhar 2 semanas por ano em home office, já dá uma estendida também. Então, são programas que a gente vai tentando encaixar e melhorar. Inclusive, essa é uma das coisas que tem que ser desconstruídas, né? Então, como que a gente prepara melhor a nossa sociedade para a questão da parentalidade, né? Então, tem vários problemas, né, que a gente citou, mas um deles também são as políticas públicas e corporativas, que às vezes são limitadas, né? A gente falou da norma da R1 agora, é um avanço público, porque o que eu estou falando também, Lu, e a gente, dentro do ambiente de escritório, numa empresa e tal, eu tenho noção completa de que eu sou privilegiado, e alguns dos meus colegas até, né, são privilegiados. Por quê? Porque tem voz para pelo menos reclamar, tem a questão de tentar se ajustar. Mas imagina toda a sociedade, né? Tem certos lugares que não tem nem apoio de ter uma empresa, né? O cara é autônomo, e assim, e aí, como é que funciona o negócio da licença e tal? Então, acho que discutir esses tópicos é importante. Demonstrar vulnerabilidade, eu já tinha comentado, eu acho que também é importante ter dentro da empresa. E um ponto que eu acho que é legal é a questão de mentoria, né? Eu acho que a gente, dentro como líder, a gente se entende muito, eu sou o mentor, porque eu tenho experiência, eu consigo fazer, mas não é só isso. O próprio líder, dentro de uma empresa, ele tem que pensar em fazer algo como uma mentoria reversa. E a mentoria reversa é pessoas que estão em situações diferentes da dele, o que acontece no mundo dessa pessoa, como que ele aprende. Então, eu já fiz sessões com questões de gênero, racial, né, e com pessoas que são daquele meio, para eu entender do ponto de vista dela. Então, é uma mentoria reversa. Então, a pessoa tem experiência num tópico que eu não tenho. Então, ela é meu mentor nisso daí. Então, acho que isso a gente faz também aqui dentro, mas é uma ideia que já vem há muito tempo, antes de ser oficializada dentro da minha empresa, da Whirlpool, a gente já fazia assim, mas, assim, é o que eu comentei, eu estou tentando ensinar algo que eu não sei, não tem sentido. Então, como líder, eu tenho que aprender primeiro. Busco alguém para ter essa mentoria em todos os tópicos. Tá? Então, acho que esses são alguns pontos. Né? Liderança pelo exemplo, manter a pauta ativa, demonstrar vulnerabilidade e buscar uma mentoria com alguém que entenda do negócio.
Maravilha, Vini. O Vini tocou numa pauta muito importante, né, que é a licença paternidade. E a pesquisa também da Papo de Homem com a ONU Mulheres mostrou, olha só que interessante esse dado, gente, que 8 em cada 10 pais desejam passar mais tempo com seus filhos. Olha que momento de mundo que a gente está vivendo. Muito legal. Isso mostra que o modelo de pai, exclusivamente o provedor, está ficando para trás. Hoje vem ganhando força o pai cuidador, que além de contribuir financeiramente, participa do cotidiano, compartilha responsabilidades e oferece cuidado com afeto e presença. Gente, mas mesmo assim, olha só o outro lado da tela. A gente está vendo que homens querem participar mais do cuidado, mas olha só, apenas 32% dos trabalhadores brasileiros conseguiram ficar 5 dias em casa no nascimento dos bebês. E 27% não tiraram um dia sequer de licença, segundo o 8º relatório da situação da paternidade no Brasil, elaborado aí pela Promundo. Humberto, na sua opinião, por que a licença paternidade ainda é tão pouco utilizada? E como é que a gente pode ressignificar esse conceito de masculinidades também nas empresas, para que o cuidado seja algo de todas as pessoas, independente do gênero? Olha, muito importante essa pergunta, né? Porque ela reflete preocupações que são sociais, preocupações de todos nós, e algumas delas estavam até aqui nos comentários, né? Estava vendo a Claudineia falando, né, que essa questão do vínculo, ela é uma construção. E a gente não tem essa construção na nossa sociedade, principalmente quando a gente percebe como a gente forma nossas masculinidades. A menina recebe uma boneca, ela recebe um bebezinho ali para ela dar banho, para ela cuidar, mas o menino ganha a pistola, ganha a espada, né? Ele não ganha um bonequinho também para ele brincar de paternar, de dar banho, de criar vínculos, né? A Juliane falou também nos comentários, né, que isso é uma cultura, né? Ela estava falando sobre a Whirlpool, que tem essa cultura, por exemplo, de falar de parentalidade. E foi justamente isso que me fez me tornar um consultor de equidade. Eu percebi que as mesmas empresas me chamavam todo ano para falar sobre cuidado, paternidade. E aí eu pensei, poxa, por que isso está acontecendo? Eu me dei conta de que isso estava acontecendo porque não se criava uma cultura. Porque quando você cria uma cultura, aquilo já faz parte da organização e já fica natural ali. Você não precisa ficar fazendo eventos pontuais repetidamente em sequência, porque não existe ainda uma cultura, uma ambiência parental naquele espaço. E essa é a grande questão. Você pode ter uma licença paternidade de 1000 dias. Se não existir essa cultura, não vai adiantar. Teve até um debate acalorado nas redes sociais sobre isso, entre dois atores, né, sobre esse tema, porque a atriz falava justamente isso. Vocês querem estender uma licença para homens que não têm a cultura do cuidado. Eles vão pegar essa licença e vão para a praia, vão passear, vão curtir. E aí a preocupação era, então vamos mudar essa cultura. E não vamos deixar de lutar pela extensão da licença. E eu achei incrível esse debate, porque é justamente isso que a gente está falando aqui. Então, eu gostei muito dessa fala do Vinícius, né, sobre a vulnerabilidade consciente, porque quando a gente se vulnerabiliza e reconhece que a gente não tem repertório nem para o cuidado, nem para a parentalidade e nem para a família mesmo, a gente começa a se preocupar, a criar esses repertórios. E como a gente cria esses repertórios? Com tecnologias como eu exemplifiquei. Então, eu quero voltar numa delas, que é a tecnologia ancestral. Uma das tecnologias ancestrais que eu mais gosto é o que a gente chama de aldeamento ou aquilombamento, que é essa ideia da gente romper com essa visão da família nuclear apenas e ampliar isso. Então, parentalidade não é só sobre o meu filho biológico na minha casa, mas é sobre entender as outras parentalidades que estão à minha volta. E nas organizações, a gente tem vários pais ali. E esses pais estão conseguindo exercer essa paternidade? Será que esse pai, por exemplo, que está de licença, né, paternidade, e ele está conseguindo lidar com isso? Será que ele recebe uma ligação, um e-mail ali dos seus colegas de trabalho para apoiá-lo nesse momento tão difícil também, de vulnerabilidade, né? O homem fica com medo de pegar aquele bebê recém-nascido para dar um banho, medo de deixar cair, por exemplo. Tem que ter, sabe, esse cuidado de ecossistêmico, né, que vai além da família nuclear. E um outro ponto, quando eu trouxe o dado, né, da maternidade nas empresas com aldeias do cuidado, que mostra que mais de 80% dos gestores, quando são pais,
fazem com que os colaboradores percebam a importância da parentalidade naquela organização, pode levar muita gente a pensar, então quer dizer que só os gestores que são pais é que vão conseguir fazer esse trabalho? Não, porque nessa tecnologia ancestral que eu acabei de trazer, a perspectiva é que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, né? E não apenas 2 pessoas ou 3, dependendo da conjunção ali familiar. Ou seja, o filho é de todo mundo. Ele não é só dos pais. Então, quando a gente muda, faz esse shift, né, de mindset, muda a nossa mentalidade e passamos a nos enxergar todos como cuidadores, fica muito mais fácil estabelecer essa cultura do cuidado e aí sim vai se tornar essencial essa extensão da licença paternidade. Ela já é essencial porque uma das razões dos homens não criarem esse vínculo é porque em 5 dias é muito difícil, né? Você ter tempo de criar vínculo com o filho e ser arrancado já dessa licença para o ambiente corporativo. Então, a gente precisa criar mais e mais oportunidades de falar sobre isso, porque é sobre essas trocas, né? É nessas trocas que a gente cria esses repertórios. O repertório pode ser criado a partir da troca de ideias. Então, achei incrível quando o Maicon falou, por exemplo, nos comentários, sobre a importância de levar essa discussão para outros clientes, para outros espaços, porque é assim que, de repente, uma pessoa dá um clique e, caramba, eu posso exercer esse cuidado, né? O fato de eu não ter recebido não quer dizer que eu não possa criar em mim um novo homem, né? Um homem cuidador, um homem equitativo. Então, é muito importante trocas como essa que a gente está fazendo agora. Obrigada, Humberto. E aí, a gente está falando sobre extensão de licença, e eu queria apresentar para vocês um movimento que se chama COPAI, que é um movimento pela extensão da licença paternidade no Brasil. E aqui a gente precisa muito do apoio de vocês. Eu sou uma embaixadora da COPAI, Humberto também é um embaixador COPAI, e a gente qual que é o objetivo da COPAI? É estender a licença paternidade para 30 dias, no mesmo modelo do custeio que a licença maternidade. Ou seja, essa licença ela vai ser paga pela Previdência para não penalizar as empresas e garantir adesão efetiva. Porque assim a gente constrói vínculo, assim a gente consegue mudar a cultura, né? E a gente sabe, gente, paternidade presente cria futuro. Futuro mais justo, menos violentos, mais saudáveis e mais prósperos. E aqui a gente trouxe alguns dados, gente. Um pai presente melhora a inteligência, o ajuste emocional, as relações sociais, o desempenho acadêmico e a saúde mental das crianças. Um pai presente reduz o envolvimento com drogas, a criminalidade juvenil, comportamentos violentos, abandono escolar, gravidez precoce em meninas, assim como a sobrecarga materna e o burnout. Um pai presente aumenta a empregabilidade e a produtividade das mães. E quando há paridade de gênero no topo das organizações, elas têm 21% mais de chance de alcançarem uma lucratividade acima da média. E aí, eu queria que vocês pudessem navegar com a gente no site da COPAI para vocês entenderem a importância desse movimento e como vocês podem ser aliados com a gente para que a gente consiga aí essa transformação. Sá, eu vou te pedir para passar aí, por favor. Olha só, gente, vocês vão entrar no link, a gente colocou o link aqui no chat, PL do Pai Presente. Estamos aí com um projeto de lei para aumentar a licença paternidade para 30 dias e a gente precisa muito do apoio, porque a gente tem já alguns detratores em relação a isso, o projeto de lei está andando e a gente precisa muito de colocar força e colocar vazão nessa campanha. No site, vocês vão entender como é que eu faço para ajudar, vocês vão baixar os kits, vocês vão divulgar nas redes sociais, tem todas as instruções ali, bem direitinho, bem bonitinho, para que todos nós aqui possamos ser aí agente de transformação, se a gente quer uma mudança de cultura, se a gente quer criação de vínculo, se a gente quer futuros mais prósperos e mais saudáveis. Então, anota aí e vamos todo mundo junto para contribuir em relação a essa mudança. Bom, gente, então passamos aí rapidamente pelo site, depois vocês entram aí, a gente está terminando o nosso tempo. Eu queria fazer uma perguntinha para o Vini. Vini, na sua visão, como é que a experiência da paternidade pode ser uma alavanca para os homens? Para que eles sejam, assim, realmente aliados reais da equidade? Como eu comentei, que para mim é uma experiência
transformadora, né? No momento e ele é catalisador porque ele vai acabar desmistificando várias coisas e impulsiona os homens como aliado dessa equidade, né? Eu comentei sobre a questão do reconhecimento da carga mental e do trabalho invisível. Eu acho que isso daí é um primeiro ponto super importante de entender que existe um trabalho adicional que até a paternidade fica um pouco mais oculto, né? A gente não se dá conta do dia a dia, né? Porque a mulher, de uma forma geral, já tem alguns desafios pré-colocados, como eu tinha comentado, né? Eu tive, né, essa experiência com a minha esposa de estar no mesmo ramo e ela ter muito mais dificuldades. Então, se adicionar isso ainda à maternidade, putz, aí é complicado. Então, no momento que a gente é pai, a gente realiza algumas coisas, vê algumas coisas nesse sentido. E isso ajuda a gente a desenvolver mais empatia, né? Então, no momento que a gente tem empatia com o parceiro, a gente começa a ver que essa empatia é necessária de uma forma geral, né? Então traz para dentro do trabalho isso, né? Então, se eu estou acontecendo comigo em casa, obviamente com todos meus colegas de trabalho que são pais, está ocorrendo, né? E com as mulheres que trabalham na empresa, como que está os companheiros delas, né? Então a gente começa a se preocupar com essas coisas e trazer essa pauta de discussão. A gente começa a questionar também os estereótipos de gênero, né? Eu acho que isso comentou, né, o Humberto falou da questão da boneca, e a experiência que eu tenho, até minha esposa escreveu um artigo sobre isso, que ela gostava de jogar bola, né, e queriam que ela brincasse de boneca, ela queria jogar, porque o pai dela teve uma experiência como jogador também, ele era dentista, ela era então o grande inspirador da vida dela foi o pai dela como mulher. Então, assim, a gente às vezes pensa muito mais fácil, assim, o pai e o filho, né, no mesmo gênero, mas não é. Essa relação cruzada é muito importante, né? O principal referência que ela teve, que ela citou, é isso. Então, assim, mas por quê? E aí, ela dentro de casa, ela é um exemplo tão importante ou igual a mim para o meu filho, porque ela trabalha no mesmo ramo que eu, ela faz as mesmas coisas, ela é líder, ela é gestora, ela, né, pega o carro para ela, viaja sozinha para fazer as coisas. Então, não é diferente do que eu faço. Então, ela inspira ele tanto quanto eu. Mas tem que ter, né, a questão mais masculina, assim, tá, tudo bem, mas e qual é o papel do pai como homem? Não, o papel do pai como homem é fazer essa abertura, né? Tem essa questão. E aí a gente fala também de buscar políticas mais equitativas, que a gente falou um pouco agora, né, da licença. Então, a gente começa a ver que, assim, não, tudo bem, mas e o outro lado? Né? Então, para mim, ter uma licença maternidade de 6 meses para a mulher mostra que, assim, é porque a mulher vai trabalhar nisso 6 meses. Pô, mas será que é a melhor forma de abordar? Parece que tu já está assim, não, vamos se livrar desse problema. Bota ali os 6 meses que ela fica lá cuidando, enquanto isso deixa o cara focar. E como eu falei, tem arranjos de trabalho diferentes, tem momentos de familiares diferentes, né? Que a gente não chegou a pautar aqui, a gente está falando de um relacionamento heteroafetivo, mas e na questão que tem 2 homens, né? Como é que fica a licença? E aí fica duas pessoas com 5 dias, né? Também tem essa discussão. E aí o que eu comentei da questão de desconstrução, né? A questão a cultura do provedor, que o Humberto falou, a questão de ser o ajudante, né? A questão do medo do julgamento social, falta de modelos masculinos positivos. Então, tudo isso aí são coisas que a gente tem que desconstruir, e para isso, eu acho que um primeiro passo sendo pai, a gente aprende mais rápido. Mas, como o Humberto bem falou, a questão da aldeia, de ter essa rede de apoio é importante, porque às vezes tem pessoas que não podem, ou não conseguem, ou não querem ser pais, né? Então, também temos que pensar nesse ponto. Obrigada, Vini, obrigada. Ô, Su, e pensando assim em ações práticas, gente, a gente falou aqui muito, agora assim, praticamente, o que as empresas podem fazer para transmitir essa cultura do cuidado, para fortalecer a saúde mental e aumentar os resultados na companhia? Conta aí pra gente. Respondendo de forma bem prática. Praticamente, então, conteúdos que empoderam e espaço de reconhecimento de que é possível e que é permitido conciliar demandas pessoais e profissionais. Acho que é isso, conteúdos que empoderam e espaços que mostrem o exemplo da liderança que o Vini tão bem trouxe na fala dele, o Humberto também. E aí aqui, falando bem objetivamente, porque o nosso horário já está estourando, as soluções que nós trazemos para o mês dos pais, aproveitar datas comemorativas. Obviamente, esse é um assunto que tem que perpassar o ano todo, gente. Mas a gente pode aproveitar de um período que é mais
favorável para que as empresas parem para conversar sobre parentalidade com soluções para o mês dos pais. E aí a gente traz algumas dos nossos toques para esse mês. O primeiro que a gente traz é um que a gente está lançando esse ano exclusivamente com o Humberto, sobre ChatGPT, como ser pai nos dias de hoje. Então, obviamente, no toque a gente vai explorar um pouco mais sobre aquelas 4 tecnologias que o Humberto comentou, de como a gente resgatar a paternidade analógica, o quão fundamental é isso para as conexões entre pais e filhos e para o ambiente de trabalho para todo mundo. A gente segue com uma parceria incrível com o Ismael dos Anjos, que foi coordenador da pesquisa O Silêncio dos Homens, nosso parceiro de longa data, com Pai Presente as diversas paternidades. É um conteúdo que traz muito objetivamente, claramente, os benefícios dessa paternidade para todas as pessoas e também fala das diferentes tipos de paternidade. Acho muito incrível. Foi isso que o Vini acabou de provocar também, a gente entender que não existe um único modelo de paternidade, essa heteronormativa que a gente costuma usar como padrão, existe uma variedade, então esse assunto também é trabalhado nesse conteúdo. A gente tem o Léo Piamonte, também psicólogo, que traz o pai que eu tive e o pai que eu quero ser. Ele fala de um resgate sobre a questão de referências, como paternidade é um conceito muito recente na nossa sociedade, e ele traz um resgate histórico que nos provoca a pensar que, independente do modelo de pai que eu tive, qual é o pai que eu quero ser? Então, uma reflexão bem profunda, emocionante. Um conteúdo que a gente tem, né, Lu, o ano todo, e é sempre muito bom dividir, é o que filhos e filhas ensinam para a carreira. Esse é um conteúdo cross, que pode trabalhar em qualquer época, para falar de parentalidade como autodesenvolvimento. Esse é um conteúdo meu e da Luciana. E no mês dos pais, a gente convida o Ismael para trazer o olhar dos pais também, porque a gente está, né, dando esse lugar para esse ponto. Compartilhar histórias dos pais da sua empresa, mostrando que no ambiente de trabalho que a gente está inserido, isso é permitido. Então, painéis que mediam essa conversa. A Luciana faz uma costura, a gente faz uma costura conhecendo as realidades para fazer um painel muito bacana. Agora, não dá para ficar só nesse nível de cursos e de sensibilização, né? A gente tem que trazer estruturante. A gente tem um curso online que é voltado à paternidade responsável, que, inclusive, ela atende a demanda da empresa cidadã para as empresas que estendem a sua licença de 5 a 20 dias, que é algo obrigatório. O curso online de acolhimento para pais. Então, lançar a paternidade responsável, um curso online que tem cerca de 50 minutos, dividido em 4 módulos de 8 a 12, é uma excelente estratégia para não ser algo somente uma ação, é algo sustentado que fica com vocês com um acesso ilimitado. Letrar a liderança, sem dúvida. Sem liderança, a gente sensibilizada, essa ação ela tende a ser mais não tão sedimentada. Então, letrar a liderança é sempre fundamental e a gente tem várias estratégias para isso. E uma campanha de comunicação com vídeo com os pais da sua empresa, ativando essas histórias reais. Então, conteúdos que empoderam, exemplos de que aqui nessa nossa empresa esse tema é visto como algo positivo. E eu vou reforçar o que a gente colocou aqui nos nossos comentários. Quem entrar no link que o pessoal colocou no nosso chat para receber o deck das ações, vai ter uma condição especial. Quem está aqui nesse momento ouvindo desse conteúdo para fazer alguma ação com a gente no mês dos pais, tem uma condição especial até a próxima sexta-feira. Então, tem essa semana aí para a gente se encontrar, conhecer. O Michael está aqui à disposição para a gente poder criar juntos um espaço cada vez mais equitativo e justo para todas as pessoas. Então, objetivamente, tem muita coisa que pode ser feita, e pode começar pequeno, pode ser grande, mas o importante é começar, não é, Lu? O importante é fazer o primeiro passo, independente de qual escolha e qual caminho seja. Exato, gente. Para começar, né? Você falou muito bem isso. A gente tem um convite, né? Para a gente finalizar essa live, para que você participe com a gente da nossa comunidade. A gente criou uma comunidade que se chama Pacto pela Parentalidade, Maternidade nas Empresas. E o objetivo dessa comunidade é reunir profissionais, pessoal de benefício, de diversidade e inclusão, as pessoas que estão nas empresas, que querem trabalhar o tema e ainda não sabem muito bem o que fazer. A gente tem a nossa comunidade criada e ali a gente troca, a gente dá dicas, vocês trocam práticas entre empresas. É um movimento muito bacana para a gente começar a alavancar isso nas empresas e continuar fortalecendo essa valorização da parentalidade. Então, entra com a gente no link, tá aí o QR Code, e vai ser incrível a gente continuar esse papo também na comunidade, porque o tempo aqui é muito curto, né, gente? E esse papo, ele vai aí durante todos os dias, a gente tem o que dizer sobre isso. Então, gente, olha,
Muito obrigada. A gente finaliza com uma alegria no coração, agradecendo aí Humberto, agradecendo Vini. Obrigada a todo mundo que passou o seu tempo com a gente, que vocês possam sair desse encontro um pouco melhor do que entraram e que o dia seja muito leve, produtivo e feliz para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Humberto. Obrigada, Vini. Prazer. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.